E nós vamos começar com nossa planilha de controle de proventos. Planilha que eu introduzi praticamente ano passado, né? Esse eu acho que é o segundo ano que eu estou tratando da planilha, onde eu registro os proventos que são anunciados. E assim, ao longo do ano e dividido por mês, eu vou registrando os proventos. Aqui no caso, nós estamos falando do mês de dezembro de 2025 e para o dia 11. Dia 11 é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Ele vai ao ar no primeiro horário do dia 12 de dezembro de 2025. Mas a previsão, e aqui é até interessante porque eu não tinha registrado essa previsão, na verdade, do dia 11, pagamento de JCP para Banco do Brasil sobre 7.224 ações, o que totaliza para Banco do Brasil R$ 441,66. Nós vamos ver, esse é o valor esperado, e vamos ver se nesse dia 11 nós recebemos esse valor. No mês de dezembro, nós temos a expectativa aqui de receber R$ 5.565,92. Então, nós estamos recebendo, né, os primeiros proventos do mês de dezembro. E assim nós vamos acompanhando, né, para verificar se nós vamos atingir a nossa meta. Lembrando que amanhã, dia 12, nós temos a expectativa de receber R$ 1.121,78. Eu tenho aqui atrás uma cachorrada que está latindo aqui, então eles estão fazendo uma festa ali. Então de vez em quando vai ter uns latidos aí, então eu peço que você me desculpe por isso, mas eu estou com a janela aberta para circular um bom ar aqui, ter um clima mais agradável no calorão que nós estamos passando aqui em Porto Alegre. Ó, aí a cachorrada brigando. Mas aqui, ó, voltando. Eu tirei esse extrato aqui da conta, ele é do dia de hoje, dia 11 de dezembro, eu tirei ele às 11 da manhã. Então, estou gravando esse vídeo mais para o final da noite, porque quinta-feira é um dia que eu tenho ele muito ocupado, assim, então fica para mim até um dia difícil de fazer as gravações. Mas veja que neste dia 11, eu recebi, aqui que está, crédito de reembolso de eventos, e aqui tem um código, ó, BRBBAS, AC NOR 3. E o valor aqui está de R$ 441,66, que coincide com o valor que eu recebi de Banco do Brasil, conforme a minha previsão de proventos. Qual é o indicativo que está dando aqui? Né? Que as ações do Banco do Brasil elas estão alugadas, e enquanto ações alugadas, elas estão com outra pessoa, quem recebe é a outra pessoa, mas isso é transferido automaticamente para mim. Então vem a título aqui de reembolso. E como é que eu sei que é Banco do Brasil? Porque bem aqui no miolo desse código está BBAS, né, que é o código do Banco do Brasil. E veja que aqui eu tenho um código de BR, porque é Brasil, e depois aqui tem o ACNOR 3, né? São ações normativas ordinárias. E como tem um 3 aqui no final, significa que elas são do novo mercado, né? O final 3. É isso que está dizendo esse código. Então eu sei que essas ações estão alugadas, foram recebidas lá pelo tomador, e eu, que sou quem emprestou as ações, ou alugou, ele recebe lá e elas são automaticamente transferidas para mim. Por isso que vai constar com essa descrição. E como o canal ele trata de um método, então tudo que nós descrevemos, essas planilhas aqui vão estar todas, já estão aqui embaixo na descrição, né? Você acessa aqui embaixo, você tem acesso a todas elas para você olhar, verificar, ver se você se ajusta a elas, se não, se você se inspira, ou até fazer as suas do jeito que você quiser, ou até copiar essas aí se você quiser também. Só não pode alterar porque eu preciso, claro, né, ficar divulgando as planilhas. Mas como se trata de um método, então a gente registra. Aqui, por exemplo, as compras que nós fizemos dessas ações, aqui é a compra pura e simples. Se você acompanha o canal, depois eu registro também o racional que tem por trás de cada uma dessas compras. Toda vez que essa coluna aqui ela é modificada, significa que eu fiz uma compra. Se esta coluna aqui for modificada, significa que eu recebi um provento. Então veja aqui, no dia 11, aqui a ação estava cotada a R$ 21,55 quando eu estava atualizando essa planilha. Então, para JCP de ali um pouquinho mais de 7 centavos, eu recebi R$ 441,66. É o registro dos proventos recebidos. E da mesma forma que eu registro os proventos que eu recebo para cada ação, que faz parte da carteira do canal, eu também vou computando tudo que eu recebo ao longo do ano, para cada empresa que me paga esses proventos. Aqui no caso, né,
Eu registrei aqui embaixo em azul, porque vai mudando de cor aqui, né, à medida que tem um novo mês. Os meses que eu não recebo normalmente, né, não tão comum, mas eu costumo não receber nos meses de abril, julho e outubro. Então você vai dar uma olhada aqui, que no mês de dezembro eu já recebi pela primeira vez de Banco do Brasil aqueles R$ 441,66. E no total deste ano eu já recebi R$ 54.909,56. Se nós olharmos aqui para cima, em relação ao ano passado, eu estou superando o ano passado já em 9,44%. Veja que o ano passado eu superei o ano de 2023 em 21,86%. E olhando para isso aí, eu acredito que mais uma vez eu vou superar perto dos 20%, que era mais ou menos o que eu gostaria que acontecesse esse ano. Então, isso mostra a eficiência. Eu achei até que, sinceramente, ia ser menos. Depois, quando eu comecei a olhar melhor, porque o que acontece? Ainda tem mais R$ 5.000 para entrar aqui, né? Quando entra aqui, vai a quase 60 mil aqui. E veja que 60 mil, se nós colocarmos na calculadora, nós estamos falando aí de quase 17% em relação ao ano passado. Então nós vamos ter crescido ali quando recebemos todos os proventos, você vai ver nessa ordem de quase 17%. E é interessante isso porque como a Selic está em 16%, desculpa, a Selic está em 15%, veja que nós vamos estar mais uma vez no ano superando a Selic. Esse que não foi um ano ruim, aliás, desculpa, esse que não foi um ano bom, justamente por conta do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, ele está penando, ele não pagou os proventos que se imaginava, principalmente nos meses de julho para cá, né? Vamos considerar todo o segundo semestre. Se tivesse feito isso, provavelmente nós superaríamos os quase 22% que nós avançamos, né, sobre o ano passado. E seria até um score bastante interessante, o que mostra, mais uma vez, a eficiência do nosso método. No total, veja que o canal já nos pagou aqui, ó, desde que ele foi criado, nós estamos com 4 anos e meio dessa carteira aberta do canal, né? Já nos pagou R$ 188.257,72 em proventos. E por último, dentro do método, nós atualizamos a nossa planilha de metas, né? Metas essas que são para os anos de 2025 e 2026. Quando nós falamos do ano de 2026, nós estamos falando do número de ações. Nós queremos ter 48.700 ações. Quando encerrado o ano de 2026, já estamos aqui com 40.899. Estamos a 83,98% da meta. Mas para o ano de 2025, a nossa meta é ganhar, em média, por mês, R$ 4.700. Eu até tinha uma expectativa mais positiva que isso aí se aproximasse muito mais rápido dos 5 mil, mas não foi possível, né? A gente está vendo isso. Embora a gente supere em percentual os proventos, na minha expectativa pessoal, eu não registrei isso aí, né, como meta, acho que vai ficar um pouquinho a desejar, eu imaginava que poderia ser mais. De qualquer forma, né, até porque o ano bem complicado. De qualquer forma, nós vamos andando na direção dos R$ 4.700, porque se nós considerarmos aqui que já recebemos R$ 54.909,56, isso significa que nós já recebemos em média por mês R$ 4.575,80, nós estamos a 97,36% da meta. Faltando 2,6% para nós atingirmos a meta. Se nós recebermos mais R$ 1.490,44, nós teremos atingido a meta. E nós vimos que nós temos aproximadamente mais R$ 5.000 ainda para receber durante todo o mês de dezembro. O que significa que nós vamos atingir com muita facilidade essa meta. Claro, né, evidentemente, né, que eu não coloco como meta expectativas altas, né, as metas têm que ser... Deixa eu fazer um comentário antes. Todo mês de janeiro, toda vez que inicia o ano, eu refaço as metas. Eu faço planejamento estratégico, eu mostro como é que é feito o planejamento estratégico. Se você procurar aqui no canal no mês de dezembro os vídeos, lá tem um específico que eu estou montando a estratégia para o ano de 2025, e é dessa estratégia que oriundam as metas que são apresentadas aqui. Então tem os indicadores ali para ver o quanto a gente está evoluindo na direção dessas metas.
E depois nós vamos tomando, né, linhas de ação, que são as compras dessas ações propriamente ditas, conforme essas ações elas vão se ajustando em termos de preço, em termos de momento, o que dá, a gente até explica isso, né, o que dá um racional para que nós façamos cada uma dessas compras. Então tudo isso aí monta a estrutura. Mas a estrutura do método do canal. Mas o que eu queria falar aqui é em relação às metas, porque a gente não faz metas que são que poderiam extrapolar uma expectativa razoável. Nossas metas se centram naquilo que é realizável, porque dentro do mercado existem muitos percalços, muitas coisas acontecem. Nós estamos principalmente, né, num ano pré-eleitoral e a gente já sabe que muitas coisas vão acontecer nesse ano. E é só você acompanhar tudo que está se sucedendo aí. Principalmente porque o Brasil tem as suas nuances, quer se colocar como ou quer se apresentar, na verdade, né, como uma nação, um país, vamos dizer assim, democrático, mas ele não dá nenhum sinal de que realmente ele caminhe nessa direção. Então, por exemplo, né, o que aconteceu entre a semana passada e essa? Tem o lançamento de um candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Então existe uma pressão para que ele não concorra. Ora, como assim, né? Se fosse de fato um país democrático, bom, cada um lança seu nome e a população é que vai escolher, porque esse seria o fundamento da democracia. Mas esse país, ele peca muito. Ele faz de conta que mas quando a gente vai ver no frigir dos ovos, né, parece que ele tem alguns problemas muito sérios aí quando o assunto é democracia. De qualquer forma, eu só estou trazendo esse exemplo para dizer o seguinte: o nosso país ele passa por essas nuances. Então parece que as coisas vão se ajustar, às vezes elas não se ajustam, e isso afeta o mercado. Por exemplo, caiu 4%. No ano passado eu achei que cairia mais, lancei as ordens, não aconteceu. Vê que na outra semana já estava havendo uma recuperação. Então a gente às vezes tem isso aí, né? De imaginar algo que pode acontecer, porque o feeling que a gente tem às vezes não acontece. Talvez, agora entrando o ano de 2026, exista uma realização de lucros por conta do fechamento do exercício de 2025 e talvez ali surjam oportunidades onde nós vamos fazer aportes mais significativos. E aí nós podemos dimensionar o que pode ser o ano de 2026, que eu acredito também será um ano bastante complicado. Mas a gente precisa, né, claro, sempre ter essa expectativa do que pode acontecer em aspectos que às vezes não são tão positivos e dimensionar isso aí através do nosso planejamento estratégico e colocar metas lá que nós entendemos que são alcançáveis, para que a gente não tenha frustração no final. E por isso a gente vê a carteira crescendo e a gente fica feliz aí quando bate, por exemplo, a taxa Selic, como provavelmente vai acontecer este ano. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.